Ela esteve lá quando todos fugiram. Chorou aos pés da cruz quando os apóstolos desapareceram. E foi a primeira a testemunhar o túmulo vazio. Mas, por séculos, seu nome foi mergulhado no esquecimento, envolto em julgamentos e distorções. Maria Madalena. Você já se perguntou por que uma mulher com um papel tão central nos momentos mais críticos da história de Jesus foi rebaixada, muitas vezes, à figura de uma prostituta arrependida? O que a história oficial tentou esconder, e por quê? Hoje, abrimos as portas de um dos maiores enigmas do cristianismo. Um tema que incomoda os dogmas, desafia as versões tradicionais e propõe uma visão completamente nova, ou melhor, antiga e esquecida, da trajetória de Maria Madalena. Seria ela a discípula favorita de Jesus? Teria recebido ensinamentos secretos, inacessíveis até mesmo a Pedro ou João? Teria sido silenciada, por ser mulher? Prepare-se para rever tudo o que você achava que sabia. Porque talvez, só talvez, Maria Madalena não tenha sido uma coadjuvante, mas a peça central de um plano muito maior. E a pergunta que nos guia: teria ela sido a primeira apóstola de Jesus? Nos Evangelhos do Novo Testamento, Maria Madalena aparece de forma breve, mas intensa. Ela é mencionada nominalmente 12 vezes, mais do que muitos dos apóstolos. E sua presença não é aleatória. Ela está lá nos momentos mais decisivos da história de Jesus. Segundo os evangelhos oficiais, Madalena foi uma das mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia. Lucas afirma que Jesus havia expulsado dela 7 demônios, um detalhe que a tradição posterior usaria para insinuar uma vida de pecado. Mas, o que realmente significa essa expressão? Seria uma metáfora espiritual? Um símbolo de libertação? Ou mais uma construção para desacreditá-la? No relato de João, é ela quem encontra o sepulcro vazio. É ela quem vê Jesus ressuscitado primeiro. E é ela quem recebe a missão de anunciar a ressurreição aos discípulos. Não é curioso? A primeira testemunha da vitória sobre a morte não foi Pedro, nem Tiago, nem João, foi uma mulher. Ainda assim, com o passar dos séculos, Maria foi sendo silenciada. A Igreja a transformou em símbolo de arrependimento, fundindo sua imagem com a de outras mulheres anônimas e pecadoras mencionadas na Bíblia. Mas por quê? Estaria o papel de Maria Madalena sendo minimizado de propósito? Ou haveria algo mais profundo, algo oculto, nas entrelinhas desses textos? E é exatamente isso que vamos investigar a seguir: os evangelhos que ficaram de fora, e o que eles dizem sobre ela. Por séculos, Maria Madalena foi vista como a pecadora arrependida, a prostituta que foi perdoada por Jesus. Mas, de onde exatamente veio essa ideia? Na verdade, nenhum dos evangelhos canônicos a identifica como prostituta. O que aconteceu foi uma fusão histórica e simbólica promovida, principalmente, no ano 591, quando o Papa Gregório I, em uma famosa homilia, associou Madalena à mulher anônima que unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas. Essa mulher, citada em Lucas 7, é descrita como pecadora, mas nunca é nomeada. Mesmo assim,
a Igreja passou a tratá-las como se fossem a mesma pessoa. Essa interpretação marcou profundamente o imaginário cristão por mais de 1000 anos. Pinturas renascentistas reforçaram a ideia de uma mulher sedutora, de cabelos soltos, sempre arrependida. Filmes, livros e sermões repetiram o mesmo estereótipo. Mas nos evangelhos, a figura de Maria Madalena é bem diferente. Ela aparece como seguidora fiel, financiadora do ministério de Jesus, testemunha da crucificação, do sepultamento, por fim, a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Como explicar, então, essa desconexão? Por que uma discípula tão próxima foi rebaixada a um símbolo de vergonha e pecado? Seria um erro inocente da história, ou uma tentativa deliberada de apagar sua autoridade espiritual? As respostas podem estar nos textos excluídos da Bíblia, os evangelhos apócrifos, que guardam um retrato muito diferente de Maria Madalena. E se a imagem que temos de Maria Madalena tivesse sido moldada por omissão? Nos chamados evangelhos apócrifos, textos antigos que foram excluídos do cânon bíblico, Maria não é uma mera coadjuvante. Muito pelo contrário, ela aparece como uma figura central, com sabedoria espiritual e proximidade única com Jesus. Um dos textos mais intrigantes é o Evangelho de Maria, encontrado no século XIX no Egito. Nele, Maria Madalena surge como uma discípula que compreende os ensinamentos mais profundos de Cristo. Após a morte de Jesus, enquanto os outros discípulos estão perdidos, é Maria quem os consola e os encoraja. Ela compartilha revelações recebidas diretamente do Mestre e chega até a debater com Pedro, que questiona sua autoridade. E não para por aí. No Evangelho de Filipe, ela é descrita como a companheira de Jesus, um termo que levanta debates até hoje. O texto menciona que Jesus a amava mais do que aos outros discípulos e a beijava frequentemente. Claro, esses escritos são simbólicos e fragmentados, mas carregam uma mensagem poderosa. Maria Madalena pode ter sido mais do que uma seguidora, ela pode ter sido uma líder espiritual. Por que, então, esses textos foram deixados de fora? Estariam os primeiros concílios tentando consolidar uma estrutura masculina de poder, apagando as vozes femininas? Se Maria Madalena era tão próxima de Jesus, por que seu papel de liderança desapareceu dos registros oficiais da Igreja? A resposta pode estar não em sua ausência de influência, mas em um esforço sistemático para apagá-la. Diversos estudiosos modernos afirmam que Maria Madalena não só era respeitada entre os primeiros cristãos, como também exercia uma função de destaque na comunidade. Ela era quem anunciava a ressurreição, o evento mais transformador da fé cristã. E isso não foi por acaso. Ao ser a primeira a testemunhar o túmulo vazio, ela se torna, segundo o teólogo Tom Murray, o apóstolo dos apóstolos. Alguns registros históricos, fora da Bíblia, apontam para comunidades cristãs primitivas em que mulheres ocupavam papéis de ensino, liderança e celebração da Eucaristia. Maria Madalena poderia ter sido uma dessas vozes fortes, mas, conforme a estrutura patriarcal da Igreja foi se consolidando, esses papéis femininos foram gradualmente sufocados ou reinterpretados.
O que teria levado essa liderança feminina a ser apagada da narrativa oficial? Seria por medo de que a presença de uma mulher em posição de autoridade ameaçasse a hierarquia eclesiástica que se formava? Essa suspeita se fortalece quando olhamos para as decisões dos primeiros concílios cristãos, onde livros foram escolhidos ou descartados, e para a forma como a Igreja passou a representar as figuras femininas ao longo da história. À medida que o cristianismo se institucionalizou, algo sutil, mas profundamente estratégico, começou a acontecer. A presença feminina nas origens da fé foi sendo sistematicamente apagada ou rebaixada. E esse movimento não foi um simples acaso histórico. Ele foi resultado de decisões conscientes, políticas e teológicas tomadas por homens que desejavam moldar uma fé com bases patriarcais. Maria Madalena, que talvez tenha sido uma das figuras mais influentes no círculo íntimo de Jesus, se viu aos poucos transformada em uma imagem distorcida, de discípula amada a prostituta arrependida. Essa mudança de narrativa reflete uma tendência histórica maior: o silenciamento das mulheres na construção da fé cristã. Nos primeiros séculos, havia mulheres líderes, profetisas e evangelistas. Os registros arqueológicos e alguns textos antigos revelam sepulturas com inscrições de presbíteras e diáconas, indicando que elas exerciam papéis fundamentais nas comunidades cristãs. Mas, ao longo do tempo, esses papéis foram minimizados ou negados. A oficialização da Igreja no Império Romano, os concílios que definiram os evangelhos canônicos e a ascensão de uma hierarquia eclesiástica totalmente masculina contribuíram para consolidar esse apagamento. A própria figura de Maria, mãe de Jesus, foi elevada à santidade, mas como um símbolo de pureza e submissão, em contraste direto com a independência e força atribuídas a Maria Madalena. O silenciamento feminino não foi apenas um reflexo da cultura da época, foi uma escolha ideológica, profundamente enraizada no desejo de controlar a narrativa e preservar estruturas de poder. Entre os muitos relatos e interpretações sobre Maria Madalena, poucos provocaram tanta curiosidade, e até controvérsia, quanto a possibilidade de uma ligação pessoal e única entre ela e Jesus. Seria ela apenas mais uma seguidora fiel? Ou havia algo mais profundo que os unia? Nos evangelhos canônicos, Maria é descrita como uma presença constante. Ela está aos pés da cruz quando os outros discípulos fogem e é a primeira a testemunhar a ressurreição. Esses detalhes, embora muitas vezes ignorados nas homilias tradicionais, são altamente simbólicos. O simples fato de Jesus aparecer primeiro a ela após ressuscitar já sugere um nível de confiança e intimidade espiritual fora do comum. Mas é nos evangelhos apócrifos, especialmente no Evangelho de Maria, que essa ligação ganha contornos ainda mais fortes. Nele, Maria Madalena aparece recebendo ensinamentos secretos de Jesus, ensinamentos que nem mesmo os outros discípulos compreendem ou aceitam. Pedro, em especial, parece questionar sua autoridade, revelando o conflito entre ela e o círculo masculino que desejava centralizar o poder espiritual. Alguns estudiosos modernos, e até obras de ficção como o Código da Vinci, aventaram a hipótese de que Maria teria sido esposa de Jesus, ou até mãe de seus filhos.
Embora não haja provas concretas, o fato de essa ideia gerar tanto fascínio indica o quanto a figura de Maria Madalena toca em algo profundo, o medo, ou a possibilidade, de que uma mulher tenha ocupado um espaço de protagonismo espiritual ao lado do Messias. Ao longo dos séculos, Maria Madalena deixou de ser apenas uma figura dos textos sagrados para se transformar em símbolo poderoso de espiritualidade feminina, redenção e resistência à opressão patriarcal. Suas múltiplas faces, pecadora arrependida, discípula iluminada, possível apóstola, alimentaram o imaginário de artistas, escritores, teólogos e pensadores em diferentes épocas. Na Idade Média, Madalena foi amplamente representada como a pecadora arrependida, uma mulher em lágrimas, ajoelhada aos pés da cruz. Uma imagem que servia ao discurso moralizador da Igreja sobre o pecado feminino. Mas a partir do século XX, especialmente com o avanço dos estudos bíblicos e das pautas feministas, sua figura começou a ser reinterpretada. Filmes, romances, músicas e documentários passaram a explorar a hipótese de que Maria Madalena foi injustamente diminuída pela história oficial. Em obras como o Código da Vinci, por exemplo, ela é retratada como a legítima parceira espiritual de Jesus, com um papel central nos ensinamentos do Cristo, o que instigou milhões de pessoas ao redor do mundo a revisitarem a história com olhos mais críticos. Em muitas comunidades contemporâneas, Maria Madalena se tornou um símbolo de empoderamento feminino, uma figura que representa a recuperação da voz das mulheres no contexto da fé, da espiritualidade e da liderança. Essa ressignificação não só reabilita sua imagem, como também lança luz sobre uma questão maior: quantas outras histórias femininas foram silenciadas pela história? E quantas ainda podem ser recuperadas? Ao final dessa jornada, nos deparamos com uma figura envolta em camadas de mistério, silêncio e poder: Maria Madalena. Teria ela sido apenas a pecadora arrependida, como tantos séculos nos fizeram crer? Ou sua história foi propositalmente distorcida, moldada por interesses que queriam silenciar uma mulher que esteve muito mais próxima de Jesus do que os registros oficiais admitem? O que sabemos com alguma certeza é que Maria Madalena foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Cristo, um fato que, por si só, já desafia a narrativa tradicional de que os apóstolos homens foram os únicos pilares da Igreja primitiva. Seu nome aparece com destaque. Sua presença é constante nos momentos mais críticos da vida de Jesus. E mesmo assim, sua imagem foi gradualmente sendo esvaziada, simplificada, esquecida. Talvez nunca tenhamos todas as respostas. Mas justamente esse vazio, essa lacuna entre o que foi contado e o que possivelmente foi ocultado, é o que mantém viva a curiosidade, o debate e o fascínio por sua figura. Hoje, Maria Madalena simboliza muito mais do que uma personagem bíblica. Ela representa a força da mulher que foi calada, mas que ressurge na história com mais potência do que nunca. Uma voz que ecoa através dos séculos, desafiando dogmas e inspirando gerações. E talvez, no final, a pergunta mais importante não seja quem foi Maria Madalena, mas sim, o que ainda estamos deixando de enxergar nas histórias que nos contam?